Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados amigos, companheiros, irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou neste início de um novo dia, como também no encerramento de mais uma semana de meditações dentro da Palavra de Deus. E dentro do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Colossenses, nós iremos encerrar aqui neste versículo 15. Olha o que diz o nosso querido e amado irmão e apóstolo Paulo. E despojou todos os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui Paulo está falando que na cruz Cristo proclamou a maior de todas as vitórias. Ele aqui massacra, desestabiliza, destrói os principados, as potestades espirituais aqui, irmãos, malignas. Principados aqui está falando de governos. Potestades aqui está falando de autoridades. E todas elas malignas, espirituais. São anjos terríveis, governos infernais terríveis. E Jesus os despoja, ou seja, os destrona, os desfaz, tirando-lhe todo o poderio e a autoridade. E aqui os expõe publicamente, é o mesmo que os expõe ao desprezo. E deles triunfou em si mesmo. Se você ler na tradução Almeida Revista Atualizada, ARA, está dizendo que Jesus despojou, né, os principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando deles, sobre eles, na cruz. Então, irmãos, muita gente diz e aparenta ser que a morte de Cristo na cruz foi um momento, né, de muita humilhação, e não deixa de ser, aparentemente, de derrotas. Ele morreu, parece que foi vencido, não é assim que dá a entender? Entretanto, pense no contrário de tudo isto, porque foi na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente, que é o principal governante do mal, Satanás. Na cruz, Cristo esmaga sua cabeça, o destrói, o derrota, e com ele destrói todo o principado das trevas, ou seja, os governos das trevas. Com Satanás, ele desfaz e destrói todas as potestades, ou seja, todas as autoridades das trevas, e os expõe ao desprezo, à vergonha pública. E conforme diz aqui, e deles triunfou em si mesmo. Aqui Paulo usa até de uma alegoria sobre as tropas romanas, viu? Quando as tropas romanas ganhavam grandes guerras, a entrada em Roma era triunfal. Eles passavam sob os arcos do triunfo, né? E levando em praça pública cativo os escravos, vencidos das outras nações, soldados, os guerreiros das outras nações, todos ali expostos publicamente, e a multidão aplaudindo o triunfo.
dos exércitos, das tropas romanas. Então Jesus, no caso aqui, Paulo usou esta metáfora que acontecia em Roma nos dias das grandes vitórias dos exércitos romanos sobre os exércitos inimigos. Então, Cristo, ao morrer na cruz, ele traz consigo os cativos, as potestades e principado das trevas que vieram ao mundo para escravizar as pessoas, oprimindo-as, sufocando-as, escravizando-as, afastando-as de Deus, do seu reino e da sua palavra. Lá no Éden, quando o homem peca, a humanidade toda se torna escrava de quem? De Satanás, dos seus asseclas, dos seus príncipes e potestades espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Leia Efésios capítulo 6, de 10 em diante. O poder das trevas, irmãos, são terríveis. Já dizia Paulo aqui no texto de Efésios 6, 10 em diante. Não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra os dominadores, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pois bem, na cruz, Jesus derrota todas essas tropas, todos esses poderes, os principados, todas as autoridades, as potestades, e as expõe ao desprezo, e os expõe à execração pública, espiritualmente falando. Jesus arrasta eles em triunfo pelas ruas espirituais da Jerusalém espiritual. Então, na cruz, ele grita a proclamação da liberdade para o mundo inteiro. Aquele que olhar para ele será salvo do veneno da serpente espiritual, que é Satanás. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 14, 15. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quando milhares de israelitas foram picados por serpentes ardentes do deserto, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente era curado do veneno das serpentes do deserto. Era uma mensagem. Todo aquele que olhar para Jesus na cruz é curado do veneno da serpente, que é o diabo, e o veneno é o pecado. Então, na cruz, a cabeça dessa serpente, que é o diabo, foi esmagada. Na cruz, todos os poderes dos principados e as autoridades das potestades foram aniquiladas, foram anuladas. Jesus os destruiu, Jesus os derrotou, e Jesus na cruz deu vitória à raça humana, a saber, os que nele creem, se arrependerem, se converterem e passarem a segui-lo, honrá-lo, amá-lo, servi-lo e adorá-lo para sempre. Na cruz, ele gritou o brado da vitória. Na cruz, ele gritou o grito da independência espiritual. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículos 32 e 36, respectivamente. Veja que Jesus está falando de liberdade.
pela verdade, que é a palavra esta que é ele mesmo, pois ele conclui dizendo no versículo 36, já citado: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus veio para nos libertar, para que verdadeiramente nos tornemos livres. Não é maravilhoso isto, meus amados irmãos? Ele veio desfazer todas as obras de Satanás. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19 e o versículo 10. Então, a cruz foi o marco da vitória. A cruz foi a plataforma para a salvação de toda a humanidade. É na cruz que a criatura humana tem um encontro com Deus e com Ele se reconcilia por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É na cruz que o inferno foi derrotado. Foi na cruz que o inferno foi derrotado. Foi na cruz que Satanás foi destruído. Foi na cruz que os principados e potestades todos foram jogados por terra e publicamente foi dado o grito da derrota deles, da vitória de Cristo, da vitória do céu e da vitória de toda a humanidade. No momento que Cristo na cruz morria, o céu se manifestava em glória, porque naquele exato momento a humanidade alcançava a liberdade final e a vitória final. Satanás fez de tudo para que Jesus não subisse à cruz. Já desde muitos e muitos anos, séculos e milênios atrás, tudo ele fez para que Jesus não nascesse, não crescesse e não morresse numa cruz. No episódio que aconteceu com Esté, entre os anos 480 e 465 anos antes de Cristo, né? De 485 a 465 antes de Cristo, a ordem cronológica é decrescente no Antigo Testamento. Tinha um homem lá na Pérsia chamado Amã, que odiava os judeus e enganou o rei Assuero, incitando-o a fazer um decreto para que aquele povo fosse destruído. Assuero, crendo e confiando nele, porque ele era muito inteligente e um dos seus grandes ministros, assessores, assinou o decreto. Mas Assuero não sabia que aquele povo era o povo da sua amada Esté. Foi quando Deus inspira Esté. Basta ler no livro de Esté. Só tem 10 capítulos. Leia o livro todo, que é uma história lindíssima. Então, Esté faz o seu planejamento e ali derrota Amã e faz com que o rei faça uma outra lei, já que a lei dos medos e persas não podia ser revogada. E ali o rei faz uma outra lei, dando aos judeus poderes para se armarem e se defenderem no tal dia que eles seriam destruídos. E com isso, os judeus se armaram e venceram. E sabe o que aconteceu com isto? A raça judaica foi preservada. E por que a raça foi preservada? Porque era desta raça judaica que viria Jesus, que na cruz morreria para salvar a todos nós. Se a raça judaica tivesse sido extinta naquela época, segundo o plano maligno de Amã, Jesus não nasceria. E quem morreria por nós? Porque conforme disse o próprio Jesus à mulher samaritana, João capítulo 4, de 22 em diante, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus é judeu. Ele é da tribo de Judá. Ele precisaria nascer. E para ele nascer, toda a raça judaica tinha que ser preservada. E a mulher, Esté, foi por Deus usada para preservar a raça judaica. Então Jesus nasceu
E na cruz, com a sua morte, ele derrotou Satanás, todos os seus planos, e libertou toda a raça humana. Ele triunfou no alto da colina do Gólgota, derrotando seus inimigos e os expondo à execração pública, à vergonha pública, ao desprezo público. Glórias a Jesus, que nos deu a vitória nele próprio, e nele hoje somos mais que vencedores. Aleluia! Romanos 8, de 35 em diante. Então, ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, morrendo naquela cruz. E para confirmar tudo isto, ao terceiro dia, em glória, ele ressuscita. O anjo remove a pedra do túmulo, ele se levanta e hoje está assentado à destra do Pai a interceder por nós, porque ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus e vive sempre a interceder por nós. Hebreus 7, 25. Isso prova que a salvação é perfeita. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2, 3. Então aqui a nossa salvação é grandiosa, é gigantesca, além de perfeita. Por quê? Porque foi Cristo quem executou todo o plano divino do Pai, consumando na cruz do Calvário. João 19, 29 e 30. Isto é maravilhoso demais, irmãos. A salvação, ela é perfeita. A salvação, ela é poderosa porque ela foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho e é ministrada pelo Espírito Santo. É a Trindade augusta e eterna na elaboração, na execução e na ministração da salvação humana para todos os homens. Então, glorifique a Deus por tão maravilhosa bênção, por tão maravilhosa vitória. Sim, o túmulo está vazio. É a maior prova de que a salvação na cruz foi autêntica, poderosa e triunfal. Os grandes líderes mundiais, como Confúcio, Buda, Maomé e tantos outros, morreram e seus restos mortais jazem nas suas respectivas sepulturas, mas a sepultura do nosso Cristo está vazia. Se ele não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Se ele não houvesse ressuscitado, seria debalde a nossa pregação. Se ele não houvesse ressuscitado, nós também não ressuscitaríamos. Mas eis a mensagem: ele ressuscitou. Aleluia! E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e seremos com ele vitoriosos para sempre. Então, a cruz é o maior marco do cristianismo, é a plataforma de todas as vitórias. Ele despojou todos os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, triunfou na cruz. Cruz, o símbolo do triunfo. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, te agradeço por esta semana tão maravilhosa de meditações. Te louvamos pela vida de Paulo. Te louvamos pelos seus ensinos, seus conselhos. Te louvamos, Senhor, porque usaste este homem para a nossa salvação, como nosso mestre
mostrando-nos e ensinando-nos o caminho da eternidade. Te louvamos, ó Pai, pelo teu Filho, que na cruz deu a sua vida por todos nós, dando-nos assim a vida eterna nele mesmo e nos reconciliando contigo. Pai, estenda a tua mão para curar os enfermos e soluciones os problemas em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia e um maravilhoso final de semana. Domingo está chegando aí. Vá à casa de Deus, vá à escola dominical e aprenda mais, estudando a palavra de Deus. À noite, retorne ao templo e vá adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mais uma vez, te desejo um maravilhoso final de semana. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.